Muito boa noite. Em São Paulo, são 19h30, horário de verão, pastor Genivaldo Tavares de Mello, exatamente dia 16 de fevereiro de 2018, e o tema do vídeo de número 87.1, a vinda de Jesus. É um assunto bastante interessante e não há motivo para controvérsias, não é? É muito claro na Bíblia a questão da vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, mas para que a gente possa compreender um pouco essa questão, vamos fazer referência à contagem de tempo. No grego, os especialistas conhecem bem o grego, temos na raiz dessa contagem de tempo duas palavras que as definem, que é o cronos e o kairos. O cronos, nós sabemos, essa contagem medida, né, que determina dia, horas, dias, meses, anos, estações, é o nosso tempo, nossa contagem. E o tempo kairos, que não permite essa dimensão, dimensionar tempo, hora, momento, etc. Possui natureza qualitativa, é um momento indeterminado de tempo em que algo especial acontece, e essa experiência vem sempre no momento oportuno. A Bíblia, por exemplo, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma manhã que não é amanhã quando você acorda no dia seguinte, é amanhã no tempo de Deus, tempo kairos. Então são essas experiências que a gente tem na nossa vida e reconhecemos o tempo de Deus agir. Em razão do tempo kairos, as profecias parecem confusas e indeterminadas. Porque não tem exatamente, vai para a Bíblia, você não vai encontrar lá, Jesus vem no ano 2025, em 2027 vem o anticristo. Isso você não encontra na Bíblia, mas temos aqui mais ou menos a ordem dos acontecimentos. Em 10 minutos não posso falar muita coisa, mas dá para deixar bastante clara essa primeira parte, que depois iremos clareando um pouco mais. Bem, nós temos o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, que não acontece aqui na terra, que nós teremos julgamento das nações, quando Jesus voltar depois em glória. O tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5:10, e as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o anticristo, e daí para frente nós sabemos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4 a 18, verso 14 a 18, diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, ou não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quem vai fazer o trabalho e transformar o nosso corpo abatido para ser semelhante ao de Cristo, levar ao encontro do noivo Jesus, é o Espírito Santo que habita conosco e está em nós. Por isso não podemos deixar que ele se retire da nossa vida, entristecendo, claro. Bem, Apocalipse 19:9 diz o seguinte, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Por estar lá no capítulo 19, quase no fim de Apocalipse, é onde muitas pessoas geram esse conflito. Vai ser as bodas do Cordeiro quando começar o início do governo milenial de Cristo. Não é verdade, as bodas se dará no céu. Jesus, quando esteve com seus discípulos e participou da última ceia, lá em Lucas 22:18, ele disse: porque vos digo que não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. O primeiro ato após o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, será a celebração desta ceia, grande ceia do Senhor. Se o capítulo 19 de Apocalipse estivesse lá entre o 3 e o 4, daria uma outra interpretação para ele. Não diriam que a ceia, que as bodas do Cordeiro acontecerá no início do milênio ou no fim do milênio, como já foi dito também, tá certo? Complicado, né? Não é muito não, questão de entender, né? Nós aprendemos certos.
O tribunal de Cristo é o julgamento das obras, também se dará no céu, quando Deus vai julgar as obras de cada um, galardoar pelos feitos, pelo trabalho de cada um. Tem nada a ver com questões meritórias, tá certo? Segundo aos Coríntios 5 e 10, está lá. Apocalipse 1, 3, 7 e 8 revelam lá a segunda fase da vinda de Jesus, quando ele vier para reinar sobre a terra. E aí a Bíblia diz lá que todos os olhos o verão. Ele virá com grande poder e grande glória. Apocalipse 1, 3, 7 e 8. E o verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Pois bem, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir. A parábola das 10 virgens trata das lâmpadas acesas, é uma alusão. Não adianta querer dar uma outra interpretação para ela e dizer que Deus não vai deixar uma parte aqui, os crentes deixados para trás. Isso é exatamente o que está escrito lá. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, 5 tinham azeite nas suas lâmpadas, estavam atentas à vinda do Senhor, e 5, essa qualidade de cristãos que tanto faz estar aqui quanto está ali e acolá, não tem essa preocupação de estar diante do Senhor. Logo em seguida, a parábola das 10 virgens, temos a dos talentos, que também é uma referência aos cuidados em relação à vinda do Senhor, que nos deixou no compromisso de trabalhar no seu reino aqui na terra. Então não há o que duvidar de nada daquilo que lemos na palavra de Deus. Então como se dará? Bem, a grande tribulação, tão discutida aí, ela tem alguns aspectos, e logicamente a Bíblia não detalha, porém, para que o anticristo venha, é necessário que se reconstrua o templo de Jerusalém. É um dos maiores sinais. Não sei se a igreja ainda estará aqui ou já foi arrebatada, mas é um dos maiores sinais. Na bem da verdade, a grande tribulação já começou. Vivemos hoje já uma grande tribulação, ok? Isso em toda parte do mundo, perseguições isoladas, e essas perseguições que se faz sobre a igreja do Senhor, detratam a igreja do Senhor, tudo isso representa uma tribulação. Porém, a grande tribulação propriamente dita, ela é representada pelo momento em que o povo de Israel perceberá que aquele que está lá em Israel, dizendo-se o Cristo, como declara o capítulo 4 de Tessalonicenses, em que ele se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus, dizendo ser Deus. Então vai chegar uma hora que o povo de Israel realmente não vai aceitá-lo, vai entender que ele é um impostor e romper com ele. Quando romper com ele, aí vem o tempo de angústia para Jacó, mas logo virá o Senhor em glória e fará com que esses inimigos sejam despojados, dos seus poderes, que se entendem ter, não é capaz de dominar a massa humana pela sedução, e entra, portanto, o milênio propriamente dito. Então veja, não há por que duvidar da ordem dos acontecimentos, é só ler a Bíblia direitinho. Capítulo 4 de Tessalonicenses explica com muita clareza esse ponto. Nós esperamos o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Eu duvido que muitos suportarão, porque será um tempo de angústia ali para os crentes que ficarem aqui também. Será um tempo muito trabalhoso, porque se não aceitarem o sinal da besta, sabendo o significado dele, pagarão com seu próprio sangue, porque não poderão comprar, não poderão vender se não tiverem o sinal da besta, e não há de se esperar que a igreja passe aqui na terra. Quando lemos o capítulo 2, 3 do Apocalipse, em que o Senhor fala às igrejas da Ásia, revelando o que de fato aconteceu literalmente com elas, e que de um modo geral, muito mais amplo, refere-se também, demonstra o acontecimento com as igrejas ao longo desses 2000 anos, e principalmente agora no final do tempo, em que alguns até chamam de Era de Laodiceia, a perda do amor, a frieza, a carnalidade, a vaidade da igreja, essas coisas todas. Mas quando termina, e o Senhor termina de falar a última igreja de Laodiceia, entra o capítulo 4. O primeiro verso que nós lemos, João diz, olha, e ouvi uma voz do céu que disse, subi cá,
e mostrar-te as coisas que depois destas hão de acontecer. Aí começam as pragas, as perseguições maiores, a grande tribulação propriamente dita. A igreja já não estará aqui na terra, louvado seja Deus. Portanto, guarde o Senhor e que possamos perseverar. Vocês conhecem os conselhos da Bíblia para quem pretende ver o Senhor e para quem pretende ser arrebatado, ou provar dessa primeira fase da grande ressurreição dos mortos e daqueles que são transformados, lá no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, se alguém quiser saber com que corpo haveremos de ressuscitar. Beijo a todos. No próximo vídeo vamos falar também sobre a grande tribulação, as 70 semanas de Daniel, o significado deles, esse tempo, e vamos procurar esclarecer esses pontos com mais propriedade. Deus abençoe a todos, um grande beijo.